Graça e paz, povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, poderosa que Deus usou a nossa irmã para ministrar a oferta nesta manhã. Queridos, eu quero desde já agradecer ao Murilo, ao Ministério de Louvor, da irmã Ana Paula, que fez a abertura do culto também, e a nossa irmã das Brasas Vivas, que deu essa palavra de oferta. Que Deus continue usando cada um de vocês poderosamente, de uma forma especial. Livro de Eclesiastes, capítulo 11. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, e versículo 5. Quero agradecer ao pastor dessa igreja pela confiança que me foi dada de estar ministrando a palavra hoje pela manhã. Hoje eu vim de suéter verde, estava com outra blusa, minha esposa olhou para mim e falou assim: não, amor, tá feio, coloca o verde que vai dar bom. Eu coloquei, fui ao espelho, dei uma olhada nesse físico aqui, que da última vez que eu subi no altar estava com alguns quilos a menos, agora já estou com alguns quilinhos a mais. Eu falei para ela: acho que não vai servir não. Ela falou: não, vai dar certo. Coloquei e ficou bom, né? Minha esposa falou que ficou bonito, mas para mim ficou bom. E esse verde aqui homenageia também o meu sogro. Meu sogro, ele é palmeirense. E também o pastor Felipe, que também é palmeirense. Os demais palmeirenses dessa igreja, acho que não tem pouco aqui, né? Ei, irmão Marcos. E também quero homenagear também nessa cor verde aqui a nossa célula Veredas Antigas. Eita glória! Murilo, semana passada, ele fez menção aqui das células. Hoje também estarei fazendo. Quem não participe de nenhuma célula, procure alguma próximo da sua casa. Creio que é bênção de Deus e vai ser bênção sobre a sua vida esse momento. Célula Veredas Antigas, Brasas Vivas, Efraim, Farol, do Rafael, qualquer Rafael, Gerando Destinos, e célula aqui de Células Herdeiras, e tem outras células também por aí que não vou conseguir citar todos os nomes. Queridos, essa é uma palavra a qual Deus colocou no meu coração no início do mês de junho, e tem falado fortemente comigo. Uma palavra muito poderosa, a qual o Senhor já vem ministrando já há algum tempo, e gostaria de partilhar com os irmãos nesta manhã esta palavra. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. A palavra do Senhor vai dizer assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Assim também não sabes as obras de Deus. Tem uma vírgula aqui que Salomão deixou, e ele continua o texto, finalizando dizendo: que faz todas as coisas. Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, usa a expressão não sabes. Essa palavra não aponta apenas para a falta de conhecimento intelectual, mas para a incapacidade humana de enxergar plenamente a realidade de Deus. Essa palavra não sabes não vem apenas de um conhecimento ao qual nós não sabemos, mas também vem de um conhecimento de nós enxergarmos aquilo que Deus já tem preparado, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem operado, aonde os nossos olhos não podem enxergar. E nesse texto quero apenas ressaltar 3 pontos como introdução, a qual Salomão mencionou. Primeiro, ele vai falar sobre o caminho do vento. Ninguém consegue ver o vento. Nós podemos sentir o vento,
Muitas vezes saber a direção do vento, mas nós não enxergamos o vento. O vento ele bate, o vento ele sopra, nós sabemos que ele existe, mas não sabemos aonde ele está, mas sabemos porque sentimos, mas não sabemos onde ele está, e nem mesmo a direção que ele está seguindo. Mas nós sabemos que o vento existe. O vento nos ensina que nem tudo que é real é visível. A segunda é a formação dos ossos no ventre. Salomão menciona um dos maiores mistérios da criação. Dentro do ventre materno tem um lugar oculto aos olhos do mundo. Deus está trabalhando. Células se multiplicam, tecidos se desenvolvem e o esqueleto começa a ser formado. Muitas vezes a mãe nem percebe que aquilo está sendo formado dentro dela. Logicamente, devido aos avanços da ciência, já tem uma ciência que pode dar uma explicação mais precisa, o crescimento da barriga, do feto e assim por diante. Mas amanhã ela não sente quando os ossos estão sendo formados. Ela não sente, ela sabe que tem alguma coisa ali, mas não sabe o que está sendo desenvolvido, se é braço, se é perna, não sabe qual o tecido que está acontecendo, mas está sendo algo desenvolvido. Então isso está oculto aos olhos dos homens. No entanto, mesmo sem ser visto, Deus está realizando uma obra perfeita dentro do ventre materno. E o terceiro que eu quero mencionar é o agir de Deus. Da mesma forma acontece com os planos do Senhor. Nossa mente ela é limitada para compreender a grandeza dos propósitos divinos. Muitas vezes olhamos para uma situação e pensamos que nada está acontecendo. Mas Deus está trabalhando nas circunstâncias. Ele move céus e terra a nosso favor. Quantas vezes criamos uma expectativa, por mais que já temos uma palavra liberada da parte de Deus para nossas vidas, e criamos uma expectativa daquilo que Deus irá fazer. Não, mas Deus vai agir assim, Deus vai vir por esse lado, Deus vai usar aquela pessoa, Deus vai tocar no coração daquele irmão e eu serei abençoado. Ei, Deus ele trabalha no invisível. Deus não trabalha da forma que eu quero ou da forma que eu acho que tem que ser. Ele trabalha da forma que Ele quer. Ele é Deus. Ele é Deus e continuará sendo Deus. E quantas vezes nos frustramos com as nossas próprias expectativas? Puxa vida, não foi assim que Deus fez. Nossa, eu queria aquela casa, estou orando, estou entregando tudo no altar de Deus. Deus está trabalhando, eu vou conseguir, eu vou conquistar. Daqui a pouco a placa é arrancada, a casa foi vendida. Puxa vida. Achei que Deus ia me abençoar, mas Deus está trabalhando no invisível. A Bíblia diz que os planos que o Senhor tem ao nosso respeito é plano de paz e não de mal. E tudo aquilo que Ele tem planejado sobre as nossas vidas vai além daquilo que pedimos, pensamos e até mesmo imaginamos. Que as obras do Senhor são bem maiores do que nós possamos enxergar. E nem tudo é visto a olho nu, nem tudo é visto a nosso olho humano, mas sim através da visão espiritual. Muitas vezes Deus está no silêncio, Deus está no secreto, falando, mas Deus não está trabalhando. Eu estou orando tanto, estou buscando tanto, meu sofrimento está muito intenso. E acabamos dizendo, Deus não está comigo. Mas Deus essa manhã trouxe uma palavra ao seu coração. O tema dessa mensagem é o Deus que age no invisível. Não precisa nós enxergarmos, basta apenas confiarmos. Essa palavra de Eclesiastes 11, versículo 5, escrito por Salomão, ela nos lapida e nos mostra de uma forma de como nós devemos exercer a nossa fé. Não é preciso nós vermos, mas é preciso nós acreditarmos, é preciso nós confiarmos. É nesses momentos que nós colocamos a nossa fé em ação. É nesses momentos que nós colocamos a nossa fé em prática. É deleitando, independente das circunstâncias, independente do momento. Reinaldo, eu não estou aguentando. Ei, Deus está trabalhando no invisível. Reinaldo, está tudo paralisado. Deus está trabalhando no invisível. E Deus falou fortemente ao meu coração durante todo esse mês de junho através dessa palavra. Deus ele trabalha no invisível. Não é da forma que eu quero, que eu acho que tem que ser.
é da forma que Deus quer operar em nossas vidas. Deus, Ele é Deus, e é um Deus que trabalha no invisível. Nem tudo é nos revelado, muitas coisas são ocultas aos nossos olhos, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E Deus também me levou uma palavra, livro de Atos, capítulo 12. Onde mostra claramente esse agir de Deus, o Deus que trabalha no invisível. Atos capítulo 12, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer assim: Porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Ele não só tão satisfeito, vendo que isso agradara os judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e era o dia dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando 4 quartetos de soldado para o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então o rei Herodes, ele primeiro matou Tiago, irmão de João, falou: vou sacrificar esse homem. E aquilo vibrou o povo judeu. Ele falou: opa, o povo judeu gostou. Então vou esperar a festa dos pães asmos, Páscoa, e vou pegar mais um, capturar mais um, para matar no dia seguinte, porque amanhã vai estar lotado aqui. Daí a festa vai ser ainda maior, a festa vai ser mais grandiosa ainda. E isto foi uma passagem logo, bem depois, da morte e crucificação de Cristo, e já a ressurreição de Cristo. Só que eu acho muito interessante aqui no versículo 4, o tão forte que era esse exército de Herodes, e até mesmo era uma das, digamos assim, aqui como se fosse no Brasil, uma das cadeias, um presídio máximo, daqui de federal, daqui do Brasil. Uma das maiores cadeias de Jerusalém. Tendo prendido, lançou-no na prisão, versículo 4, entregando a 4 escolta de 4 soldados cada uma. Para um homem, ele entregou 4 escolta de 4 soldados, ou 4 soldados para 4 quartetos. Isso totalizando, dá 16 soldados. 2 lá fora, na primeira cela, na porta, 2 dentro, na primeira cela, 2 fora da segunda cela, 2 dentro da segunda cela, juntamente com Pedro. E já não bastasse, Pedro estava aprisionado. Naquela época era comum a prisão ser acorrentado, tanto os pés quanto as mãos. E além de Pedro estar acorrentado, havia 2 soldados ao lado dele, escoltando Pedro dentro da cela, e também havia 2 soldados escoltando Pedro fora da cela. Isso para um homem de Deus. Olha o tamanho dessa prisão. Eu falei: meu Deus, para um homem, para segurar um homem, 16 homens. Eu falei: é forte. O texto informa que havia 4 escoltas composto por 4 soldados cada, totalizando 16 soldados. A vigilância acontecia em turnos durante as 24 horas do dia. Além disso, Pedro estava acorrentado entre os 2 soldados, enquanto outros aguardavam as portas da prisão. Humanamente falando, não havia possibilidade alguma de fuga. Herodes acreditava ter controle absoluto da situação. Mas aquilo que parecia impossível para os homens era apenas o cenário onde Deus manifestaria seu poder. Quanto maior a prisão, maior seria a demonstração da glória de Deus. Vamos dar sequência sobre este texto. Versículo 5. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava incessantemente. Enquanto Herodes agia no visível, Deus estava agindo no invisível. Através das orações dos santos. Quando não vemos portas abertas,
Deus continua trabalhando no meio do nosso coração. Reinaldo, então você está dizendo que a igreja não orava para Tiago, a igreja só orava para Pedro? A igreja, segundo a palavra, estava orando para Pedro, mas também não anulava a igreja em oração para Tiago. Mas por que Tiago morreu e Pedro não? Será que Deus faz acepção de pessoas? Não, Deus não faz nem fez acepção de pessoas. Mas por que Tiago morreu? Queridos, na ótica humana, na ótica de Herodes, ele prendeu Tiago e matou Tiago à espada. Tiago também tinha família. Creio que a família, os familiares dele também choraram pela morte dele. Mas na ótica humana, Tiago morreu. Para Herodes, eu capturei ele e decapitei. E matei Tiago. Mas para Deus, Deus olhou: Tiago, vem filho, você já completou sua boa obra. Vem para comigo, senta à direita do Pai. Chegou o seu fim. É até aqui. Sua missão foi até aqui. Você cumpriu o seu papel, guardou a sua fé. Daí, prendeu Pedro. Pedro é queridinho? Não. Pedro não é queridinho. Deus olhou para Pedro: Pedro, continua, meu filho. Estou contigo. Vai avante. Naquele momento, Pedro estava cercado. Pedro estava aprisionado. Mas Deus estava com Pedro. Deus estava vigiando Pedro. E a obra que Deus tinha sobre a vida de Pedro não terminaria ali. Não terminaria ali porque Deus, no livro de João, capítulo 21, Deus deixou uma promessa para Pedro. E já vou entrar nela. E quando Herodes, na ótica humana, olhando: opa, matei Tiago, agora eu vou matar Pedro. Deus está dizendo: Herodes, você está vendo o seu visível, eu estou trabalhando no invisível. Herodes, você está vendo aos seus olhos, eu estou trabalhando no secreto. O plano de Pedro não era morrer por ali. Tem uma promessa sobre a vida de Pedro ainda que há de se cumprir. E Deus levou em João capítulo 21. O último texto, o último capítulo, né? João. Capítulo 21, a partir do verso 18. Ixi, está difícil aqui, peraí. Não marquei as páginas. João 21, 18, que diz assim: na verdade te digo, quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá para onde tu não queiras. Versículo 19. E diz, significando com que a morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Interessante que a partir do versículo 6 de Atos dos Apóstolos, Pedro dormia entre os dois soldados. Mas espera aí, o homem estava numa cadeia, ele estava aprisionado. E como é que alguém sentenciado à morte no dia seguinte ainda dormia? Conseguia dormir, conseguia descansar. O detalhe impressionante desse texto é que Pedro estava dormindo na noite anterior da sua execução. A resposta está em uma promessa lá em João 21, 18. Deus havia dito a Pedro que chegaria à velhice. Cristo havia revelado qual seria o fim do seu ministério. Pedro ainda não era velho. Ele sabia que a palavra de Jesus não poderia falhar. Por isso Pedro dormia. Ele não descansava na circunstância, não descansava na prisão, não descansava na força dos soldados. Ele descansava na promessa de Deus. Então, quando nós temos uma palavra da parte de Deus sobre as nossas vidas, quando Deus declara algo sobre as nossas vidas, independente da circunstância a qual nós estamos vivendo ou iremos viver, nós temos que descansar na promessa a qual foi dada. Eu fiquei muito impactado com essa palavra.
Falei, mas de que forma uma pessoa que está sentenciada à morte ainda consegue dormir? De que maneira ela consegue descansar? Mas por quê? Ela não estava aprisionada pela sua circunstância, pelo seu momento natural. Ela estava descansando e confiando naquilo que o Senhor já havia prometido, naquilo que Jesus já tinha entregue a ele já há alguns dias, ou alguns tempos, ou alguns anos atrás, naquilo que Jesus já tinha revelado para Pedro há algum tempo, uma promessa, uma palavra. Quando nós recebemos uma palavra de Deus, não sei, Reinaldo, eu ainda não recebi, mas procura, busque, encontrará em Deus uma palavra revelada da paz do Senhor sobre a sua vida. Querido, descansa nele, porque as circunstâncias, ela não vai governar a sua vida, porque nós cremos que quem governa a nossa vida não é o homem, não é a circunstância, mas quem governa é Deus. É nele a qual nós devemos estar alicerçada, nele na qual nós devemos estar firmada, nessa palavra verdadeira que frutifica, que cura, que liberta, que restaura, e somente Deus pode operar em nossas vidas. Então Pedro, naquele momento, ele estava descansando, porque ele já tinha crido na promessa, ele já estava crendo na promessa. Enquanto Herodes falava, opa, Pedro vão matar amanhã cedo, mas Deus falou, não, filho, eu tenho uma promessa sobre a vida de Pedro. Eu tenho uma promessa, uma palavra sobre a vida de Pedro. Agora não é o momento dele, agora não é a hora dele. E Pedro estava descansando, Pedro estava dormindo. Falei, Jesus, humanamente falando, a situação, na circunstância que Pedro estava vivendo, acho muito difícil algum de nós estaria dormindo assim como Pedro estava. 2 soldados do lado, aprisionado, correntado, tinha mais 14 para o lado de fora, guardando a vida de Pedro. Falou, já era, já foi. Mas Pedro confiava na palavra de Jesus. Pedro descansava na palavra a qual o Senhor tinha liberado sobre a vida dele. Quando Deus age, Ele nos chama. Versículo 7, a palavra dizer assim: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Muitas vezes Deus tem entregado, Deus já está trabalhando no invisível para entregar a promessa a qual Ele tem feito sobre as nossas vidas, e falar, não, agora já foi, já morri, vou ficar por aqui mesmo, não aguento mais. Mas Deus te dá uma ordem sobre essa manhã: levanta-te. Levanta-te, você que está caído. Reinaldo, eu não consigo. Deus continua dizendo: levanta-te, que eu estou contigo. Levanta-te para receber a promessa. Levanta-te para cumprimento da palavra sobre a sua vida. Levanta-te. E Pedro prontamente se levantou. Enquanto Pedro dormia, Deus trabalhava. O anjo entra na prisão, a luz resplandece, as correntes caem. Interessante que tudo isso acontecendo e os soldados nada. Mas chega um momento em que Deus dá uma ordem a Pedro: levanta-te. Deus faz aquilo que o homem não pode fazer, mas o homem precisa responder aquilo que Deus está fazendo. Muitos querem viver milagres sem obedecer às instruções divinas. O milagre começou no invisível, mas Deus exigiu uma resposta de Pedro para que ele se levantasse. Quando Deus abre a porta, precisamos nos levantar em fé. Ei, não sabemos para onde o vento está correndo, não sabemos como os ossos são formados no ventre de uma mãe, mas Deus está agindo, Deus está trabalhando, e isso mostra a forma invisível a qual Deus faz. O anjo entrou dentro da cadeia, soldado nenhum viu o anjo entrando lá dentro, descendo, não viu luz alguma resplandecendo, todos ficaram intactos, impactados, não sei, mas não moveram. E libertou a Pedro da prisão a qual ele estava vivendo, libertou a Pedro do cativeiro a qual ele estava vivendo, através de uma promessa que Deus tinha revelado sobre a vida dele. O milagre se manifesta no tempo certo. Pedro obedece à voz do anjo, ele coloca as sandálias, ele veste a capa, e Pedro segue o anjo. Pedro, ele passa pelos guardas. Já imaginou? Deus, quando Ele cumpre uma promessa sobre as nossas vidas,
Ele cumpre por inteiro. Ele não vai deixar você sair sem capa, sem roupa, sem veste, sem sandália, não. Deus vai deixar você sair com as vestimentas de honra. Deus não vai deixar você sair de uma promessa ou daquilo que Ele tem completado sobre a sua vida, de qualquer forma, de qualquer maneira. Deus, Ele vai fazer por completo aquilo que muitas vezes você fala, não, Deus vai fazer só um pouquinho. Não, não, Deus vai fazer por completo sobre a sua vida. A partir do momento que nós confiamos em Deus, e Deus, Ele ativa, Ele realiza essa promessa em nossas vidas, nós saímos andando, de cabeça erguida. Pedro, ele não saiu daquela prisão como um fugitivo. Pedro, ele não saiu daquela prisão correndo, falando, opa, tenho que correr logo, porque senão os guardas vão me prender. Não, não. Pedro saiu daquela prisão, imagina assim, Pedro saindo, ó, de cabeça erguida. Pedro saiu andando, com capa, com vestimenta, com honra. Pedro, ele saiu com a presença de Deus sobre aquele lugar. E é dessa forma que Deus age sobre as nossas vidas. Ele passa pelos guardas, ele atravessa o portão. Então algo extraordinário vai acontecer. 2 portões de ferro começam a se abrir. Ei, quem está abrindo o portão? Quem falou para você que a porta não vai se abrir? Deus está falando, eita, as portas de ferro já estão se abrindo. Quem falou para você que quando o milagre iria acontecer sobre a sua vida, nada iria acontecer, nada da parte de Deus seria pela metade? Ei, Deus faz por completo. Deus, Ele não faz pela metade. Ele é um homem por inteiro. Ele cumpre por inteiro. E Pedro, ele vê aquelas portas, aqueles portões de ferro se abrindo. Até mesmo Pedro se impressiona, ele olha assim e fala, meu Deus. Se não me engano é versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei, verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo, e que o Senhor me livrou da mão de Herodes, e tudo que o povo dos judeus esperava sobre a minha vida. Pedro, ele fica abismado, ele fica impressionado com esse agir de Deus. Esse é o Deus a qual nós servimos, esse é o Deus a qual nós nos entregamos, esse é o Deus a qual nós confiamos. A irmã, ela disse aqui na benção da oferta, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele cumpre e cumprirá cada palavra a qual entregou sobre a sua vida. A porta de ferro se abre sozinha. Aquilo que era impossível aos homens foi realizado pelo poder de Deus. Pedro não viu o anjo chegando, não viu Deus movendo as circunstâncias, não viu as correntes sendo preparadas para cair. Ele apenas descansou na promessa. Antes de Pedro ver o milagre, Deus já estava trabalhando. Deus já havia preparado tudo no invisível. A promessa de Jesus sustentou Pedro na prisão. O agir invisível de Deus produziu o milagre visível. Quando Pedro chega ao versículo 11, ele declara, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. O que era invisível tornou-se visível na ótica humana. O que Deus está fazendo, o que Deus estava fazendo em segredo, tornou-se testemunho em público. O que Deus está fazendo no secreto, Ele irá revelar aos nossos olhos algum dia. Ele irá revelar nossas vidas algum dia. Conclusão da mensagem. Acho que eu não falei que ia ser rápido, né? Não, mas é rápido. Talvez hoje existam pessoas que se sentem como Pedro, presas em circunstâncias que parecem impossível, cercadas por problema, por situações difíceis, até mesmo de enfrentar, de imaginar, seja na sua saúde, seja no financeiro, seja no seu casamento, seja na sua vida ministerial, seja em qualquer área da sua vida. Mas o mesmo Deus que trabalhou no ventre da mãe, continua trabalhando no invisível. Enquanto Pedro dormia, Deus enviava um anjo. Ei, descansa. Quem te prometeu, garante. Ei, descansa. Esse mal não é para a morte. Descansa.
porque Ele está te visitando nesta manhã. Deus já tem decretado a sua vitória. Qual que é o nosso papel? Descansar. Descansar. Enquanto Herodes fazia seus planos, Deus já estava preparando o livramento de Pedro. Enquanto a igreja orava, Deus estava movimentando o sobrenatural. Esse ano é o ano da oração aqui em Jerusalém. Deus tem feito grandes coisas sobre essa igreja, através dos irmãos, apresentando em oração, Jerusalém na presença de Deus. Deus tem movido os céus para que milagre aconteça. Posso dizer que enfrentamos grandes lutas, grandes batalhas, todos os dias em nossas vidas, todos os meses. Mas quando nós estamos alicerçados em Deus, queridos, podemos sentir o sustento do Senhor sobre as nossas vidas. Podemos sentir o peso da intercessão da igreja em momentos das nossas vidas onde nós mais precisamos. A igreja ora, a igreja intercede. E a palavra de Deus diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E podemos sentir o peso da intercessão. Não um peso de fardo, mas é um peso de glória. Enquanto a igreja orava, Deus movimentava o sobrenatural. E algo que também precisamos aprender com Pedro. Após Jesus anunciar o futuro de Pedro, lá em João 21, isso aqui é muito interessante. Pedro começou a olhar para João e perguntou, lá no versículo 22 de João 21. Se eu quero que ele... Isso. Pedro começou a olhar para João e perguntou, Senhor, e deste, que será? No versículo 22, Jesus vai dizer o seguinte para ele, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Aí Jesus fala para Pedro, segue-me. Interessante que no versículo 19, Jesus falou isso para Pedro. Ele disse isso, significando com que morte havia dele glorificar a Deus. Porque Pedro não glorificaria Deus de forma crucificada, assim como Cristo, né, foi morto. Mas sim foi uma crucificação de cabeça para baixo. Ele falou, não, eu tenho que glorificar Deus de alguma forma. E não quero morrer da mesma forma que Cristo morreu. E dito isso, disse-lhe Jesus a Pedro, segue-me. Daí Pedro olha para o lado e fala, mas Senhor, olhou para João e falou, isso aqui. Ei, quantas vezes estamos preocupados com alguém do nosso lado e não olhamos para nós mesmos. Não que não tenha que ter intercessão, mas muitas vezes olhando, Senhor, o Senhor está trabalhando na vida do meu irmão, o Senhor está trabalhando na vida da minha irmã, mas e eu? E a mim? Quando que o Senhor vai olhar para mim? Senhor, eu pedi tanto algo para o Senhor deu para a irmã fulana. E eu, Senhor? Senhor, mas aquela pessoa é tão perfeita, e eu só olho para mim mesmo olhando as minhas imperfeições. Mas e eu, Senhor? Senhor, esse irmão conquistou tantas coisas, até mesmo o ímpio. Ele olha para o Senhor e fala assim, e eu, Senhor? Jesus está te dizendo aqui nessa manhã, é doloroso, mas é preciso. A palavra que causa mudança é a palavra que confronta. Ei, que te importa a vida do seu irmão? O que te importa? Olha para você, olha para o seu processo, olha para a promessa que eu declarei sobre a sua vida.
A vitória vai ser grande. Apenas confia. Apenas confia, se entrega. Descansa. Descansa em Deus. Muitas vezes deixamos de viver aquilo que Deus nos prometeu, porque estamos preocupados com a vida dos outros. Quem te prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque Deus fez com ele e ainda não fez comigo? Porque a promessa dele aconteceu primeiro? Porque a porta dele abriu e a minha não? Mas Jesus continua dizendo: que te importa? Segue-me. Existe uma promessa que Deus entregou para você. Existe uma palavra liberada sobre a sua vida. Existe um propósito que não foi cancelado. Por isso, não olhe para o caminho dos outros, olhe para o seu caminho. Não pare e não compare a sua jornada. Continua seguindo a Cristo, porque o Deus que age no invisível está trabalhando hoje em seu favor. E no tempo determinado por Ele, aquilo que hoje está oculto se tornará um testemunho visível para a glória do seu nome. Eu não sei o que te aprisiona, nem sei o tamanho das suas prisões. Não sei da sua circunstância. A única coisa que eu sei é que a palavra do Senhor foi liberada, e essa palavra não volta vazia. Essa palavra não volta vazia. Este é o momento agora nós devemos refletir as nossas vidas. Domingo pela manhã, a igreja corajosa enfrentou o frio, as circunstâncias da vida para estar aqui, para entregar mais um culto a Deus. Eu creio que a sua vinda até aqui, ela não foi em vão. Ela teve um propósito. Ela teve um objetivo. Um objetivo de mudança, de virada de chave, de uma palavra profética alcançar o seu coração nesta manhã, e te fortalecer na presença do Eterno. Enquanto o Murilo ministra essa canção, eu queria pedir para a igreja orar ao Senhor. A oração, ela abre portas. A oração, ela move os céus. E Deus está com as mãos estendidas sobre Jerusalém. Se você tem uma promessa, a qual Deus já liberou sobre a sua vida algum tempo atrás, e hoje, muitas vezes isso tem te aprisionado, tem te entristecido, falando: Deus não cumpriu, Deus não vai cumprir. Deus está derramando um renovo sobre Jerusalém nesta manhã. Deus está derramando um renovo sobre cada alma aqui nesta manhã, trazendo vida sobre aquela palavra que foi liberada, reacendendo chamas, a qual estava querendo se apagar. Ei, Deus está contigo. Deus está contigo.